Olá pessoal, eu sou a professora Daniela, estou aqui para comentar a prova de redação do vestibular da FGV Direito para quem ingressa no ano de 2013. Eu imagino que vocês estejam exaustos, mas curiosos para saber quais as referências a respeito da elaboração desse texto dissertativo. Antes de mais nada, eu queria, em nome de toda a equipe pedagógica do CPV, enaltecer mais uma vez o trabalho dessa banca examinadora que consegue elaborar uma proposta de redação que exige dos alunos uma reflexão a respeito de um assunto contemporâneo, como o do capitalismo, mas sem cair na obviedade. É incrível como esse examinador consegue elaborar uma prova que é ímpar, não tem igual. A prova de redação da GV Direito, ela é muito bem elaborada, favorece o candidato preparado, que estudou, que se dedicou, que se empenhou a refletir a respeito de diferentes conceitos das diferentes áreas do conhecimento. Nessa redação eram mobilizados aqui conhecimentos de atualidades, de geopolítica, de história, de sociologia. Incrível. Mais uma vez, os nossos elogios à banca. A gente acredita que provas assim favorecem sempre os candidatos que melhor se preparam. Nesse ano, a banca ofereceu uma coletânea que podia ser analisada a partir do agrupamento dos textos em 3 blocos. O primeiro texto, um fragmento do Manifesto Comunista do Marx e do Engels, era um textinho do manifesto, obra inclusive obrigatória da lista da prova de artes, cinema e literatura. Era um trechinho que convocava o proletariado comunista à luta. A luta contra o sistema, a ordem social estabelecida no século XIX, o capitalismo. Num outro bloco, a gente poderia concentrar os textos 2, 3 e 4. 3 tirinhas do Laerte publicadas na Folha de São Paulo, quase que numa sequência, a primeira delas publicada no dia 26/6, a outra no dia 30/6, perdão, a primeira no dia 29/6, a outra no dia 30/6 e a última no dia 2/7. 3 tirinhas publicadas quase que em sequência no jornal Folha de São Paulo, que levavam à reflexão do esmorecimento da luta de classes, né? Convocavam uma reflexão a respeito do desaparecimento do operariado nas suas reivindicações, na sua luta por melhores condições. E num terceiro bloco, nós podemos destacar aí o texto 5, né? Um trechinho aí de texto do Oswald de Andrade, e o texto 6, esperado por alguns candidatos nossos do extensivo Direito, um trechinho tirado da obra do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. Esses 2 últimos textos tratavam do triunfo, da vitória do capitalismo em relação às suas forças antagonizantes. A GV pedia que os alunos, diante da análise dessa coletânea, refletissem a respeito do segundo tema: o atual triunfo do capitalismo, as consequências e perspectivas. Então, um tema bastante acessível, porém, que deve ter dado bastante trabalho, porque havia muita coisa que poderia ser considerada aqui na elaboração dessa dissertação. Eu acredito que o aluno que tem repertório, ele se viu aí diante de um grande desafio, mas um desafio que valoriza o cara que estuda, porque diferencia esse sujeito do candidato que cai de paraquedas e que presta uma faculdade como a GV Direito só para prestar, por exemplo. Eu acho interessante que vocês poderiam começar discutindo a questão do capitalismo partindo de uma perspectiva histórica. O capitalismo, ele se consolida paralelamente à afirmação dos valores burgueses e liberais. A gente sabe que em pleno século XIX, pós-revoluções burguesas, o capitalismo está indo de vento em popa, o capitalismo industrial, trazendo progresso material, mas já começa a delinear ali uma série de conflitos caracterizados por várias questões econômicas e sociais que deixavam
insatisfeitos os operários, o proletariado. Questões como carga horária de trabalho, questões como baixa remuneração das mulheres e das crianças, questões que estavam muito relacionadas à exploração. O Marx vai dizer o seguinte, né, partindo da referência do Manifesto Comunista. O Marx vai dizer que a história se faz pela luta de classes e com o capitalismo não é diferente. A antítese do capitalismo está caracterizada, por um lado, pela burguesia, detentora dos meios de produção, e do outro lado, o operariado, detentor das forças de trabalho. A gente percebe que no século XIX, com o capitalismo industrial consolidado, esses conflitos já começam a se delinear. No entanto, vai ser em pleno século XX que o capitalismo vai enfrentar as suas forças opositoras mais significativas. Esse movimento proletariado, incentivado aí pelas teorias socialistas, comunistas, vai se consolidar nas revoluções, a partir da Revolução de 17 na Rússia, depois com a Revolução Cubana, a China, o próprio Vietnã e a própria Guerra Fria. Acabam consolidando aí esse conflito entre capitalismo e as suas forças antagonistas. Paralelamente a esse processo, a indústria cultural, que é um dos principais instrumentos do capitalismo, também consegue se fortalecer e passa a disseminar referências de comportamento, referências de valor, incentivando o consumo, fazendo as pessoas acreditarem na utopia da meritocracia em contextos de forte desigualdade social e vai aos poucos minando, vai esvaziando essas referências que são contrárias ao sistema capitalista. E o que a gente percebe é que o próprio socialismo real, ele acaba se desestruturando. E no fim do século XX, em 1989, com a queda do Muro de Berlim e depois com a dissolução da União Soviética, a gente tem simbolicamente os marcos que definem o fim da ameaça socialista, o fim da ameaça comunista no mundo. E parece ser, nesse momento, o triunfo do capitalismo. Obviamente, os liberais eles vão comemorar, né, vão enaltecer o sistema capitalista e vão tentar contrapor o fracasso da economia planejada, centralizada no Estado, característica do socialismo real, vão tentar contrapor essa realidade ao sucesso, ao pretenso sucesso da economia de mercado. E a partir daí se resgata, né, o liberalismo na forma do neoliberalismo, se promovem privatizações, a gente tem uma intensificação do processo de globalização, multinacionais são exportadas ao mundo inteiro, a gente observa um grande progresso material, um grande avanço tecnológico. A globalização vai intensificar o fluxo de pessoas, de mercadorias, vai intensificar o fluxo de capitais, mas ao mesmo tempo a gente percebe o lado complicado do capitalismo, porque também se consolidam nesse processo as desigualdades sociais, a concentração de renda, marcada inclusive pela diferença entre países ricos e países pobres. A gente vai observar a intensificação da divisão internacional do trabalho, a exploração da natureza que começa a colocar em xeque a qualidade de vida no mundo e o futuro das próximas gerações. E o que a gente não pode deixar de ressaltar no extremo de tudo isso, a própria crise de 2008, né, caracterizada por um mercado financeiro desregulamentado, cuja ousadia hoje traz como consequência, né, a desestruturação de muitas sociedades afundadas em crises inflacionárias, em dívidas públicas, em altas taxas de desemprego. Então, qual é a conclusão que a gente tem da consequência do triunfo do capitalismo? Se lá atrás o socialismo real se caracterizou como o sistema, a sociedade da ausência de liberdade, o capitalismo depois se caracterizou também como o sistema da injustiça e da desigualdade social. E como os alunos tinham que marcar no texto as possíveis perspectivas,
Eu espero que vocês tenham se lembrado de um documentário que a gente assistiu e que promoveu um debate em sala de aula. O documentário foi Utopia e Barbárie, de Sylvia Tendler, e a partir desse documentário nós fizemos uma reflexão que nos levou a considerar a necessidade de um novo sistema político, de uma nova estruturação social, política e econômica que permita o desenvolvimento material, mas que assegure, que garanta oportunidades mais iguais de acesso ao trabalho e a toda essa riqueza produzida pela sociedade. A perspectiva que fica é que falta daqui para frente uma nova referência que possa criar uma mediação entre a questão material do capitalismo e a questão social do socialismo, do comunismo. Enfim, era um tema que exigia bastante do candidato. Eu acredito que os alunos do CPV, sem dúvida, pelo curso que tiveram, não só o curso de redação, mas todo o curso de História, de Atualidades, de Artes, sobretudo, que discutiu a questão do Manifesto Comunista, os alunos do CPV que tiveram uma preparação específica eram os alunos com condições de fazer essa redação com tranquilidade. E é por esse resultado que a gente fica torcendo. Agora é descansar, se preparar para a próxima prova e torcer para que os resultados sejam realmente positivos e que a gente comece a treinar logo para a expressão oral, para a segunda fase, para concluir esse processo aí de uma forma positiva e com vitória. Fico torcendo por vocês, um grande beijo, até a próxima.